Sem dúvida, esse é o vídeo do canal que mais deu trabalho para fazer. Ao mesmo tempo, é o vídeo mais bem produzido do canal até hoje. Nele, eu vou te contar toda a história, toda a evolução do League of Legends, desde 2009 até o momento que eu estou gravando esse vídeo, 2025. Então se acomoda aí, relaxa, curte a experiência e sobe na mochila! E vamos lá! A ideia por trás de League of Legends surgiu em 2005, quando Steve Fick, desenvolvedor original do mod Defense of the Ancients, mais conhecido como Dota, para Warcraft 3, se uniu a Steve Mascon, responsável pela comunidade e suporte do mod. Ambos tinham uma ambição clara, criar um MOBA independente, que não precisasse do motor de Warcraft 3. Foi aí que eles se aproximaram da recém-criada Riot Games, fundada por Brandon Beck e Mark Merrill, dois grandes entusiastas do Dota, que já acompanhavam o trabalho da dupla de longe. A parceria logo se formou. Entretanto, a concretização do projeto levou tempo. Foram 4 anos de desenvolvimento, até que, em 2008, League of Legends fosse oficialmente anunciado, para a alegria de uma comunidade sedenta por inovação no gênero MOBA, especialmente os fãs, que já demonstravam certo cansaço com as limitações do Dota original. Em abril de 2009, o jogo entrou em beta fechado e só era possível jogá-lo com uma chave de acesso. O lançamento inicial contava com apenas 17 campeões, mas a Riot mantinha um ritmo impressionante. Um novo campeão era lançado a cada 2 semanas. Já em outubro do mesmo ano, o LoL entrou em beta aberto, liberando o acesso ao público geral. Visualmente, o League estava longe de impressionar. Os gráficos simples e os efeitos rudimentares faziam muitos jogadores compararem o jogo com algo saído de um Atari. Porém, o que faltava em estética sobrava em jogabilidade envolvente, acessibilidade e carisma dos personagens. Logo após seu lançamento, League of Legends foi amplamente elogiado por sua proposta acessível e divertida, seu elenco de campeões cativantes e por oferecer uma nova abordagem ao gênero MOBA, que até então era dominado por mods amadores. O fato de ser gratuito para jogar também foi crucial para sua rápida disseminação. Mais pessoas puderam experimentar o game e, o mais importante, muitas delas ficaram conquistadas pela experiência. A acessibilidade o tornou divertido, tanto para profissionais quanto para amadores no gênero. Mas, como muitos outros jogos competitivos, era e ainda é fácil de aprender, mas difícil de dominar. Como outros títulos modernos, a principal fonte de receita da Riot veio das microtransações, mas ao contrário de muitos jogos da época, a maior parte dessas compras era puramente cosmética, skins, ícones e outros itens visuais, sem qualquer impacto direto na jogabilidade. Essa abordagem se mostrou extremamente popular e ajudou a Riot a construir uma base sólida e fiel de jogadores. No dia 13 de julho de 2010, o League of Legends deu um passo crucial rumo ao status de fenômeno competitivo global, a introdução do modo ranqueado 5 vs 5. Esse novo sistema permitia que os jogadores ganhassem elo, uma pontuação que determinava seu avanço nas filas competitivas, do bronze até o então cobiçado platina. O que parecia uma simples adição se tornaria rapidamente uma das mecânicas mais viciantes, polêmicas e bem-sucedidas da história dos esportes. A primeira temporada trouxe 20 novos campeões ao jogo, mas nem todos estavam disponíveis de imediato nas ranqueadas. A Riot explicou isso com um sistema de rodízio durante a temporada, onde campeões entravam e saíam da fila competitiva conforme o meta evoluía. O objetivo era reduzir a complexidade para os novatos, permitindo que focassem em aprender entre 35 e 40 campeões, ao invés de decorar e dominar uma lista que passava dos 60. Além do tradicional Summoner's Rift 5 vs 5, a temporada 1 também introduziu o icônico mapa Twisted Treeline, um campo de batalha com mecânicas próprias, itens exclusivos e um meta totalmente diferente. Ainda assim, o League of Legends daquele tempo não se parece nada com o que conhecemos hoje. Antes de cada partida, os jogadores precisavam configurar manualmente suas runas e masteries. As runas eram divididas em glifos, selos,
marcas e quintessências, e ainda havia 3 níveis de poder, do Tier 1 ao Tier 3, sendo esse último o mais forte e também o mais caro. As Masteries funcionavam como um antecessor simplificado do sistema de runas atual, menos impactantes, mas igualmente trabalhosas de montar. Os feitiços de invocador também eram outros. Havia o Ressuscitar, que fazia seu campeão voltar imediatamente à vida, e a Clarividência, que revelava temporariamente uma área do mapa. Outro detalhe que chama atenção era a existência da mecânica de esquiva, que permitia a campeões como Jax e Sivir evitarem ataques básicos, e até o laser da fonte se estivessem usando itens como Ninja Tab ou a Dançarina Fantasma. O ápice do competitivo da Season 1 aconteceu na DreamHack Summer de 2011, onde ocorreu o primeiro campeonato mundial de League of Legends. A final colocou frente a frente Fnatic e Against All Authority, com a Fnatic saindo campeã por 2-1 e levando para casa um prêmio de $50 mil, um valor impressionante para a época. Tudo isso acompanhado por uma incrível plateia de 200 pessoas. No dia 22 de novembro de 2011, teve início a segunda temporada, e com ela uma série de mudanças que moldariam o futuro do LoL. Um dos maiores destaques foi o lançamento do Dominion, um modo de jogo focado em controle de objetivos no mapa Crystal Scar. Era caótico, rápido e radicalmente diferente de Summoner's Rift. Além disso, a versão primitiva do Rolling Abyss foi lançada, servindo como mapa do tutorial para novos jogadores. Outra mudança importante foi a remoção da mecânica de esquiva, com a Riot reconhecendo que ela não se encaixava num jogo verdadeiramente competitivo. Também tivemos outras novidades, como o Darius, que se tornou o primeiro campeão a receber uma animação de recal, um detalhe que hoje é padrão em todos os campeões e skins, mas que na época foi uma revolução estética. O Campeonato Mundial de 2012, realizado na América do Norte, quebrou recordes com uma premiação de $2 milhões. Um valor absurdamente alto para a época. Os vencedores, Taipei Assassins, não só levaram o título, como se tornaram o primeiro time a receber skins comemorativas, um privilégio que a Fnatic, a campeã da primeira temporada, só ganharia em 2014. E falando em skins, Championship Riven fez sua estreia como a primeira skin de campeonato do jogo, celebrando o torneio. No fim, a temporada 2 foi o pontapé inicial para o que viria a ser a era de ouro do League of Legends. Ela provou que o jogo não só tinha potencial competitivo, mas também um futuro como fenômeno global. Opa, desculpa te incomodar, mas você tá gostando da edição desse vídeo? E se você pudesse editar vídeos assim, com essa qualidade e ainda receber por isso, trabalhando de casa, sem depender de chefe, sem pegar trânsito pra ir pro trabalho, você ia gostar? Então deixa eu te apresentar o editor de respeito. Essa aqui é a nossa belíssima plataforma e como você pode ver, a gente te ensina a editar em diversos editores diferentes. Tem o Premiere, o After Effects, o DaVinci, o CapCut. A gente ensina a fazer thumbnails também, como crescer no YouTube e preparação para o mercado, como você conseguir os seus primeiros clientes, como monetizar o seu trabalho, e tudo isso com um suporte dedicado para tirar qualquer dúvida que você tiver. Atualmente a gente já conta com mais de 200 alunos e a avaliação média das aulas feita por eles é de 4.9 de 5 estrelas. Eu também quero mostrar para você o feedback que nós recebemos deles, falando sobre a qualidade das aulas, a qualidade do suporte, que eles já conseguiram clientes para começar a trabalhar com edição e o quanto valeu a pena entrar no treinamento. E se você quer entrar, mas ainda tem alguma dúvida, é só mandar no meu WhatsApp, eu vou deixar o link na descrição. Agora, se você já tá decidido e quer entrar no editor de respeito, o link tá na descrição, ou você pode acessar meucapsquebrou.com. Agora, continua acompanhando a evolução do LoLzinho. A terceira temporada de League of Legends não foi apenas mais um capítulo na história do jogo, foi o alvorecer de uma nova era que redefiniu completamente o que significava ser um jogador profissional. Enquanto as mudanças de gameplay criavam um terreno mais dinâmico, os palcos competitivos testemunhavam o nascimento de lendas que ecoariam por toda a década seguinte. Foi nesse período que o cenário competitivo de LoL começou de fato a se organizar.
Pela primeira vez, vimos um sistema estruturado de ligas regionais surgir, com a Europa e a América do Norte estabelecendo suas LCS em fevereiro de 2013. Esse formato proporcionou uma base estável para as equipes se desenvolverem, longe do amadorismo dos torneios avulsos que caracterizaram as primeiras temporadas. Na Coreia, o cenário competitivo já começava a dar sinais do domínio absoluto que exerceria nos anos seguintes. A OGN, antecessora da atual LCK, apresentava um nível de jogo tão elevado que escancarava o abismo técnico entre as regiões. Foi nesse caldeirão competitivo que um jovem mid laner de apenas 17 anos, com o apelido de Faker, começou a escrever seu legado. Suas atuações na Liga Coreana eram tão impactantes que, quando o Mundial se aproximou, muitos já o consideravam o melhor jogador do mundo, mesmo antes dele subir num palco internacional. Foi também nessa época que aconteceram dois momentos icônicos na história do League of Legends. A lendária jogada de Zed do Faker contra o Ryu. Even though I only have a mat on the floor, I think he's in the bed. Oh, Faker may be in trouble here. Deathmark tries to clean it up for Ryu. Oh, look at the cleanse, look at the moves. Faker, what was that? Faker with a huge play, the QSS. I can't believe I just saw that. He actually won that duel. I can't believe that happened. Telecom just charges into the KT Bullets base. E o inesquecível backdoor do Xperkay, que garantiu uma das vitórias mais emocionantes do competitivo. You can see this coming in there. Perkay's definitely up towards the Nexus. Kevin is going to be able to get towards him. He's trying to do it, but meanwhile they're in the base. Yellowstar's trying to defend them in the base. Perkay's trying to take the Nexus down. Is anyone going to be able to deal with this one? Catches him with another axe. He's very low on that. They're pushing on the Nexus to his Perkay's back to back. I do not believe it. Perkay's stuck in there. Catching it. Takes down the Nexus. But now he's going crazy. That game was amazing. That was the best thing I have seen in the entire history of League of Legends. O formato do Campeonato Mundial da terceira temporada trouxe inovações significativas. Pela primeira vez, vimos uma fase de grupos verdadeiramente global, com equipes de todas as regiões principais competindo entre si. O torneio, realizado no Staples Center em Los Angeles, marcou também a profissionalização da produção dos eventos de esportes, com transmissões de alta qualidade e arenas lotadas que rivalizavam com eventos esportivos tradicionais. Enquanto isso, no jogo em si, o meta evoluiu para um equilíbrio delicado entre estratégia e mecânica individual. O surgimento de novos itens e as mudanças no sistema de visão criaram um jogo mais dinâmico, onde as jogadas agressivas eram recompensadas, mas a inteligência estratégica ainda mantinha seu valor. Foi nessa temporada que os conceitos como rastrear o jungle inimigo e controle de wave começaram a se tornar parte do vocabulário essencial de qualquer jogador sério. O legado mais duradouro dessa temporada, no entanto, foi sem dúvida o estabelecimento da Coreia como região dominante. A vitória da SKT T1 no Mundial não foi apenas mais um título, foi a declaração de um novo padrão de excelência. A maneira sistemática como os times coreanos abordavam o jogo, combinando mecânicas impecáveis com uma compreensão estratégica superior, deixou claro que o cenário global nunca mais seria o mesmo. Quando os confetes caíram no Staples Center e Faker ergueu seu primeiro troféu de campeão mundial, poucos imaginavam que esse seria apenas o primeiro capítulo de uma dinastia que moldaria os próximos anos de League of Legends. O ano de 2014 marcou uma virada decisiva na história do jogo, quando em 15 de janeiro a temporada 4 teve início, trazendo consigo mudanças que redefiniriam para sempre a identidade visual e competitiva do jogo. Essa temporada ficou marcada principalmente pela completa reformulação do visual de Summoner's Rift, lançada em 12 de novembro de 2014. O novo mapa era muito mais do que um simples
upgrade gráfico. A Riot Games investiu profundamente na experiência do jogador, introduzindo uma clareza visual que permitia distinguir com precisão cada elemento em meio ao caos das batalhas. No campo dos campeões, 2014 apresentou alguns dos personagens mais icônicos e mecanicamente complexos, como Azir, Braum e o nosso querido Yasuo. No cenário competitivo de 2014, houve uma mudança dramática. A Samsung White emergiu como uma força avassaladora, eliminando a até então imbatível SKT T1 de Faker no torneio LoL Masters. Logo depois, esmagaram a Royal Club na final do Mundial, com um jogo tão preciso que muitos ainda a consideram a equipe mais dominante da história. Foi também nesse ano que o Brasil marcou presença pela primeira vez no Worlds. A Kabum Esports representou o país no Campeonato Mundial de League of Legends, colocando o cenário brasileiro no radar global. Agora, a quinta temporada teve seu início em 20 de novembro de 2014 e trouxe um novo conjunto de inovações. Campeões como Kalista com seu sistema único de auto-ataques e Bardo com suas jornadas místicas pelo mapa. O novo sistema de maestria, criado para medir a habilidade dos jogadores com cada campeão, rapidamente foi adotado pela comunidade como uma forma definitiva de humilhar o adversário, especialmente depois de solar alguém. No palco mundial, a SKT T1 retornou com a vingança em 2015. Faker liderou sua equipe através de um caminho dominante até a final em Berlim, onde enfrentaram a Cool Tigers. O resultado foi um convincente 3-1, garantindo a SKT seu segundo título mundial. O representante brasileiro no Mundial desse ano foi a PEN Gaming, que bateu de frente contra a CLG e a Flash Wolves. Inclusive, a gente tem um vídeo completo só contando a história dessa PEN 2015. Eu vou deixar ele no card, no canto superior direito da sua tela. Essas duas temporadas representaram o amadurecimento definitivo de League of Legends como esporte eletrônico global. Os torneios agora lotavam estádios inteiros, as transmissões atingiam patamares profissionais inéditos e o jogo em si havia evoluído para uma complexidade estratégica que poucos poderiam ter imaginado nos primeiros dias do MOBA. No dia 11 de novembro de 2015, o League of Legends deu início à sexta temporada. Um dos maiores legados dessa season foi, sem dúvida, a reformulação completa do sistema de dragões. O antigo dragão global, que concedia uma quantia fixa de ouro para a equipe que o derrotasse, foi substituído pelos dragões elementais, cada um com seu próprio efeito. Junto com eles veio o Elder Dragon, uma versão mais poderosa que nascia apenas no late game. Enquanto a bot lane ganhava mais relevância com os novos dragões, a Riot não esqueceu da top lane. O Rift Herald foi introduzido como um objetivo exclusivo para a parte superior do mapa, nascendo no pit do Baron antes dos 20 minutos de partida. O sistema de Masteries também passou por uma reformulação completa, sendo reorganizado em 3 árvores principais: ferocidade, astúcia e determinação. Outra inovação significativa foi a introdução do Hextech Crafting, um sistema que permitia aos jogadores desbloquear skins, campeões e outros conteúdos através de recompensas aleatórias. E é claro, não podemos falar da sexta temporada sem mencionar a continuidade da dinastia da SKT T1. Em uma série eletrizante contra a Samsung Galaxy, a equipe de Faker conquistou seu terceiro título mundial, consolidando-se como a maior força que o League of Legends já viu. A equipe que representou o Brasil internacionalmente esse ano foi a INTZ e tiveram a histórica vitória sobre a EDG. Essa temporada provou que a Riot Games estava disposta a arriscar e inovar para manter seu jogo relevante e emocionante.
No dia 30 de janeiro de 2017, teve início a 7ª temporada de League of Legends. Uma das principais novidades foi a introdução da letalidade como novo atributo do jogo, substituindo a antiga penetração de armadura fixa. As sentinelas de controle também passaram a ocupar o lugar das antigas sentinelas detectoras, embora até hoje muitos jogadores ainda se refiram a elas como Pink Wards. A selva recebeu uma das adições mais significativas, as plantas interativas. Foram adicionadas o fruto-mel, o pinstouro e a florividente, cada uma com efeitos estratégicos únicos, que passaram a influenciar as movimentações pelo mapa. O Arauto do Vale ganhou um novo visual, e o aguardado modo treino foi finalmente implementado. No Mundial de 2017, a SKT sofreu uma derrota acachapante, caindo diante da Samsung Galaxy, vice-campeã no ano anterior, e o League começava finalmente a tomar a forma como o jogo que conhecemos hoje. Já o nosso querido Brasil foi representado pela Team One, mas a partir desse ponto o cenário nacional entrou em um período bem difícil. Ano após ano, as equipes brasileiras não conseguiam passar do play-in e avançar para a fase principal do Worlds. No dia 16 de janeiro de 2018 começou a Season 8 e a Riot fez muita coisa. A temporada ranqueada começou com a cinemática Climb, que se tornou uma das favoritas dos fãs. Zoe, Kai'Sa e Pyke foram os campeões lançados nessa temporada, e vários campeões antigos receberam atualizações de lore. Porém, o maior marco foi a chegada das runas reforjadas, ou se você preferir em inglês, Keystone Runes. Os caminhos de precisão, dominação, feitiçaria, determinação e inspiração entraram no cliente do jogo, permitindo que os jogadores tivessem mais opções e flexibilidade para montar seus campeões favoritos. Isso exigiu muitos ajustes da parte da Riot, mas também trouxe as runas-chaves que concediam bônus ou efeitos únicos. Foi uma das mudanças mais impactantes dos últimos tempos, e até hoje está no jogo. Essa mudança também significou o fim das antigas glifos, marcas, selos e quintessências, com a Riot trazendo um reembolso em massa aos jogadores e liberando as novas árvores de runas gratuitamente. O Mundial daquele ano foi realizado na Coreia do Sul, mas nem isso impediu a Invictus Gaming, da China, de vencer a Fnatic por 3-0, conquistando o título. A Kabum, representante brasileira do torneio, ganhou apenas uma partida do play-in e foi eliminada. A 9ª temporada ranqueada começou em 9 de janeiro de 2019 e trouxe 2 novos tiers: Ferro e Grão-Mestre, além de reduzir as divisões dos elos de 5 para 4. A sequência de lançamentos de campeões continuou com o Sylas, que se tornou extremamente popular, contrastando com a Yuumi, que foi bastante rejeitada pela comunidade. Esse ano também marcou a introdução do TFT no universo de Runeterra. Já o Mundial de 2019 foi realizado em Paris, onde a FPX venceu a G2 em uma série nada disputada. E representando o Brasil nesse ano, o Flamengo também ganhou apenas uma partida e foi eliminado no play-in. Na 10ª temporada de League of Legends, a Riot introduziu o Rift Elemental. A partir do 3º dragão abatido, Summoner's Rift se transformava de acordo com o elemento do dragão, oferecendo mudanças de jogabilidade que nunca tínhamos visto antes. Os campeões lançados na temporada foram Lilia, Seraphine e Samira. A série animada, baseada no universo de League of Legends, Arcane, teve seu lançamento adiado para 2021. A área de fumantes, aqueles cantinhos escondidos, foram adicionados na borda das rotas superior e inferior do mapa. E também foi nesse ano que presenciamos o fim do mapa Twisted Treeline. Ele foi permanentemente removido do jogo. Agora o Mundial de 2020 foi realizado na China. A equipe Dalmon Gaming venceu o campeonato pela primeira vez, derrotando a Suning por 3-1 na grande final. Já o Brasil foi representado pela INTZ, que venceu apenas uma partida no play-in. Apesar do jogo continuar em alta, as atualizações já não causavam o mesmo impacto de antes, e a Riot começava a dar sinais de desinteresse com o League of Legends.
A partir da 11ª temporada, o LoL começou a entrar em uma espécie de espiral descendente no conteúdo. Talvez tenha sido uma combinação da força de trabalho da Riot sendo diluída entre vários projetos, ou mesmo o impacto da Covid. Até então, víamos lançamentos marcantes de campeões, atualizações completas e novos modos de jogo. Mas foi aqui que o ritmo começou a desacelerar. Não que tudo tenha sido negativo, muito pelo contrário. Foi nesse ano que a série Arcane finalmente foi lançada e o seu sucesso foi absoluto. Ganhou o prêmio de melhor adaptação no The Game Awards 2022 e ampliou o alcance do League para além do universo gamer. Em termos de campeões, tivemos Hel, Viego, Gwen e Vex, todos bem recebidos pela comunidade. Fora isso, o conteúdo foi mais escasso. O modo de jogo Ultimate Spellbook foi introduzido e 2 novos dragões chegaram ao Rift, o Quintech e o Hextech, sendo o Quintech especialmente polêmico por sua mecânica de ressuscitar campeões. E foi só isso mesmo. É claro que a pandemia afetou diretamente essa temporada, então não dá pra colocar toda a culpa na Riot, mas o sentimento era claro, o jogo não estava mais no seu auge criativo. O Mundial de 2021 foi realizado na Islândia e teve como campeã a EDG, que venceu a Dawn Gaming em uma final emocionante e acirrada, por 3-2. Já o Brasil foi representado pela Red Kennedy, que acabou sendo eliminada no play-in, perdendo para a incrível equipe da PIES. Na temporada 12 de League of Legends, tivemos o ano mais enxuto que o jogo já viu. Vimos o Udyr receber uma atualização visual completa e os campeões lançados no ano foram Zeri, Renata Glesk, Belvete, Nila e Cassante. O dragão Quintech, após várias tentativas frustradas de balanceamento, foi removido do jogo. Também não tivemos nenhum novo modo de jogo durante esse período. Por outro lado, essa temporada nos presenteou com um dos melhores campeonatos mundiais da história. A DRX, completamente desacreditada, protagonizou uma das maiores surpresas dos esportes ao derrotar os reis do League of Legends, a SKT T1, em uma série emocionante por 3-2. E pelo Brasil tivemos um novo representante, a Loud, mas o resultado foi o mesmo, não chegaram nem perto de passar do play-in. A 13ª temporada de League of Legends foi no mínimo estranha. A Riot fez alguns ajustes em sistemas específicos, mas no geral não apresentou nenhuma mudança realmente impactante. E ainda lançou o que muitos consideram a pior cinematic da história do jogo. Houve o lançamento de novos itens para tanques e a chegada de 4 campeões: Milho, Naafiri, Briar e Hwei. Além disso, o dragão Quintech retornou ao jogo, dessa vez bem mais balanceado do que em sua versão original. Mas nem tudo foi morno. Um dos grandes acertos da Riot foi o lançamento do modo Arena, que rapidamente se tornou um queridinho da comunidade, trazendo uma proposta diferente e divertida ao cenário. No Mundial de 2023, a Riot estreou um novo formato, substituindo a tradicional fase de grupos pelo sistema suíço, e foi nesse palco que a SKT voltou ao topo do mundo. 7 anos após seu último título, Faker fez história mais uma vez ao conquistar o campeonato com uma vitória convincente de 3-0 sobre a Weibo Gaming, provando que ainda é o maior de todos os tempos. E o Brasil continuou sem sair do play-in, depois de perder por 2-0 para o time da GAN. Agora, a 14ª temporada continuou num ritmo mais lento de mudanças. Tivemos apenas 2 novos campeões, Aurora e Ambessa, o que evidencia que a frequência de lançamentos diminuiu bastante. Afinal, com mais de 160 campeões no jogo, fica cada vez mais difícil para novos jogadores entrarem e aprenderem tudo sobre os novos personagens disponíveis. Uma novidade curiosa foi a adição dos espermatovoides, além de 3 versões diferentes do Baron, que mudam o mapa conforme o tipo invocado. Fora isso, não houve grandes transformações em jogabilidade ou sistemas. Por outro lado, a Riot voltou a acertar nas cinematics, lançando animações que valem a pena assistir, além da tão aguardada 2ª temporada de Arcane, que foi um sucesso absoluto. No Mundial de 2024, Faker cravou ainda mais seu nome na história. O mid laner da SKT conquistou seu 5º título mundial, ao vencer a BLG em uma final emocionante por 3-2. E finalmente, nesse ano, o Brasil conseguiu passar pelo play-in e chegar à fase suíça do torneio, com a PEN Gaming. Entretanto, na
fase suíça, a PEN perdeu todos os jogos. Agora, na 15ª temporada, aqui estamos no momento em que eu gravo esse vídeo, dá pra perceber que a Riot parece estar mais presente e disposta a testar mudanças, ainda que nem todas agradem a comunidade. Uma das maiores novidades foi o surgimento de um novo objetivo de mapa, o Atacan, que pode aparecer tanto no top quanto no bot, dependendo de como a partida se desenrola. O mapa de Summoner's Rift também passará por mudanças visuais temáticas ao longo do ano, e agora as torres do Nexus podem ressurgir. No competitivo, a Riot promoveu a fusão de algumas ligas regionais, como a norte-americana e a latino-americana, criando uma nova liga pan-regional, chamada de Liga das Américas, com divisões norte e sul. Além disso, foi lançado o First Stand, um torneio global com participação das melhores equipes do mundo. Outra novidade foi a adoção do modelo de draft Fearless Draft, onde cada campeão só pode ser utilizado uma vez por série. E a Cinematic 2025 foi espetacular, mostrando que a Riot parece realmente ter aprendido com os erros do passado e está disposta a reconquistar a comunidade. Com tudo isso, a sensação que fica é de que League of Legends ainda tem fôlego. As mudanças recentes, por mais controversas que sejam, mostram uma tentativa clara da Riot de se reconectar com a base de jogadores e resgatar a essência que fez o jogo se tornar o que é. Ao longo dos anos, com todos os seus altos e baixos, o LoL construiu algo muito maior que um simples jogo. Ele criou uma comunidade global, formou amizades, rivalidades, histórias e memórias que marcaram a vida de milhões de jogadores ao redor do mundo. Foi um dos grandes responsáveis por colocar os esportes nos holofotes, profissionalizou cenas competitivas em diversos países e ajudou a transformar videogame em palco, torcida e emoção. Mesmo com decisões polêmicas, o LoL sempre encontrou um jeito de se reinventar, ou no mínimo de nos fazer voltar por aquele motivo que sempre nos prendeu lá no começo. E independente do que aconteça no futuro, League of Legends já garantiu seu lugar na história. Mais do que isso, ele já tem um lugar guardado nos nossos corações. Gostou desse vídeo? Curtiu a edição, o roteiro e tudo mais? Saber que você também pode produzir vídeos com essa qualidade é o que a gente ensina no Editor de Respeito, então aproveita, o link tá na descrição. Se você tiver qualquer dúvida, pode mandar no WhatsApp que tá na descrição também. E como eu disse no começo, esse vídeo dá bastante trabalho pra fazer, então se você curtiu, não custa nada deixar o like e se inscrever aqui no canal. Muito obrigado. E também assiste esse vídeo que tá passando aqui do meu ladinho, que eu conto o quão grande o BRTT foi, ou o quão grande foi BRTT, enfim, clica nele pra assistir, eu garanto que você vai adorar esse vídeo. Um forte abraço, até a próxima, falou!